Boa tarde a todos. É com muita alegria que a gente dá prosseguimento a essa brilhante tarde, depois de ouvirmos uma profunda explanação do professor Felipe Neri, e após esse café e esse pequeno bate-papo, estamos aqui para dar prosseguimento. Agradecer a presença do Padre Elbi e fazer a apresentação do nosso palestrante, Raymond de Souza. Brasileiro de nascimento, católico pela graça de Deus e americano por sua própria escolha, representante para missões internacionais da Associação Human Life International, apresentador na maior TV católica do mundo, nos Estados Unidos, EWTN, cavaleiro da Ordem Militar e Soberana de Malta, bem como conferencista internacional de apologética à defesa da fé católica. Com a palavra, professor Raymond. Muito obrigado pela apresentação. Para mim é um prazer grande estar aqui em Goiás pela primeira vez na minha vida. E eu tive a oportunidade de comer alguma comida goiana ontem. E estou aprendendo a comer mais coisas como piqui e o frango caipira e outras coisas assim. O tema que eu quero tratar com vocês sobre a questão da cultura da morte que o Papa João Paulo II elaborou na encíclica Evangelium Vitae. Mas antes dele, no dia que o cardeal Ratzinger foi eleito Papa, na missa do conclave, ele usou uma expressão que ficou cunhada até hoje em dia. Eu recomendo a vocês que tenham uma oportunidade que vão ao website do Vaticano e leiam a homilia que o cardeal Ratzinger proferiu na missa do conclave. Ele se referiu à ditadura do relativismo. Ditadura do relativismo. Ora, parece uma contradição em termos. Quando eu falo em ditadura, eu penso em uma pessoa, um grupinho de pessoas que impõe sua vontade sobre a maioria e tira a liberdade da maioria. Quando se fala de relativismo, é o contrário. Cada um faz o que quer e pensa o que quer. Mas não há contradição. Hoje em dia, como o professor Neri mostrou muito bem a questão do relativismo, essa noção de verdade objetiva está sendo destruída, de modo que se impõe sobre nós a obrigação de ser relativista, de não aceitar o bem e o mal como realidades distintas. Eu dou um exemplo, aliás, a minha palestra mais de exemplo, temas concretos. Não falarei de doutrina, apenas de temas concretos. Eu morei no Canadá há um certo tempo, morei em vários países do mundo. Eu ia para minhas classes de francês. E até que um dia encontrei no centro de Montreal uma demonstração, uma manifestação liderada pelaquela atriz americana Jane Fonda, em que eles protestavam contra a caça aos bebês das focas que nascem no fim do inverno. Acaba o inverno, a neve começa a derreter, os caçadores vão para as neves e caçar o filhote de foca que acaba de nascer. Matam e sacam a pele fora para fazer casacos de pele, que são muito caros. Então a Jane Fonda e o pessoal estavam gritando: que coisa horrível, que coisa mais desumana. Não matam para comer, não matam para fazer casaco de pele, para abanar a vaidade dessas mulheres burguesas. Então assim, toda uma mobilização popular muito forte contra a caça aos bebês, aos filhotes de foca. Mas uma semana depois, na mesma rua, St. Catherine, havia outra manifestação exigindo a aprovação do aborto livre e gratuito. Então eu pergunto, por que o bebê da foca deve ter sua vida definida pela lei e o bebê humano não? Ah não, matéria do homem, o bebezinho não, isso é pro-choice, cada um escolhe o que quer. Mas o bebê da foca, que coisa horrível, como você mata um animalzinho desse? Isso é uma ditadura do relativismo, em que o bem e o mal variam segundo as circunstâncias. Isso é imposto hoje em dia sobre nós. Nos Estados Unidos, onde eu vivo, o nosso presidente lá, que é o sujeito mais anti-família que o país jamais conheceu, agora que estamos, os grupos Provida fizeram aqueles vídeos mostrando que a Planned Parenthood está vendendo os órgãos dos bebês abortados, ganhando dinheiro, é de uma crueldade assim impensável. Bem, o Barack Obama disse que ele prefere fechar o governo, mas não vai deixar de financiar a Planned Parenthood.
Nós, eu que pago imposto lá, pagamos 500 milhões de dólares para essa entidade. Esse é imposto sobre nós. É uma ditadura hoje em dia. Ora, João Paulo II, antes de Ratzinger, usou uma outra linguagem interessante. Ele disse uma vez que o que cria problema para a igreja hoje em dia é o que chamava de católicos de restaurantes. Em que vai para o restaurante, você pega o menu, o cardápio e escolhe o que quer comer e o que não quer. Isso é muito comum hoje em dia, relativismo entre católicos, em que eu creio nisso, mas não creio naquilo. Eu aceito tal coisa, mas não aceito a outra. Eu aceito, por exemplo, que não se deve abortar crianças, mas contracepção, isso eu aceito. Cada um escolhe o que quer. Isso se chama católico em restaurantes. Eu me lembro quando o cardeal Ratzinger foi eleito Papa, eu morava na Austrália naquela época, e eu vi uma fotografia na internet com o Papa com os braços abertos, foto famosa, e embaixo está escrito assim: atenção, católico de restaurantes, o restaurante fechou. E é isso que queremos ver. Queremos de fato que a educação católica nas universidades, colégios, paróquias feche esse restaurante, esse relativismo. Na Evangelium Vitae, João Paulo II classificou a cultura da morte em 3 etapas: a contracepção, o aborto e a eutanásia. Não é meu objetivo aqui explicar por que a Igreja Católica condena a contracepção artificial. Por quê? Não. Basta ler a encíclica de Paulo VI, Humanae Vitae. Está super bem explicado. Aliás, eu conheço muito pouco católico que jamais leu essa encíclica. Muito pouca gente já leu isso. Mas muita gente que é contra a doutrina da igreja nunca leu por que a igreja ensina aquilo. Isso é uma outra história. Bem, qual é o efeito concreto da contracepção hoje em dia? Concretamente, desde os anos 60 foi proclamado que agora pode-se levar uma vida sexual como quiser, sem o perigo, assim chamado perigo, de gravidez indesejada. Logo, quanto mais contracepção se promove, menos aborto acontece, é claro. Porque se não tem contracepção, se não tem concepção, vai abortar o quê? Logo, hoje em dia, quase não tem aborto, não é verdade? Não. Quanto mais se promove a contracepção, mais aborto se tem. Porque não funciona. Hoje em dia temos mais de 1 milhão de abortos legais todos os anos nos Estados Unidos. Cada dia morrem mais bebês americanos do que naquele dia das Torres Gêmeas em Nova York. Já não falo de aborto químico que se faz em casa. Não há recordes dessas coisas. Mas existe o aborto, só o aborto mesmo legal, cirúrgico. Mas tomemos a Europa. A Europa é o berço da cristandade. Se hoje aqui somos católicos, porque europeus vieram aqui, portugueses. Nos países hispanos, os espanhóis vieram. Para que uma nação mantenha sua população no mesmo número, sem crescer nem diminuir, é preciso que cada casal, cada mulher tenha 2,1 filhos. Quer dizer, 2 filhos e um pedaço do outro. Não é isso, não, é outra coisa. Essa é uma estatística. Quer dizer, digamos 10 casais. 9 tem 2 filhos. O 10º tem 3. No caso assim, de uma vocação religiosa, sacerdotal, tem que ter um bebezinho a mais. Então, fora disso, se mantém o mesmo número. Hoje em dia não existe nenhum país europeu que tenha 2 filhos por casal. Não tem mais. Todos os anos morrem mais europeus do que nascem. Em paróquias tem mais funerais do que batizados. Todos os anos tem 1,2 milhões de europeus a menos na Europa. São países de gente velha. Resultado concreto: como é que eles mantêm as obras sociais? Imigração. Que tipo de imigração? De países muçulmanos. Já dizia o padre Georg Genswein, que foi secretário, que ainda é do Papa Bento XVI. Ele alertou a comunidade europeia sobre o perigo da islamização cultural da Europa. Gente, pensa um pouquinho. A Europa ficar islamizada? Ora, em alguns países não há mais solução. Não existe nenhum sistema econômico para manter essa população.
Porque é preciso que a gente trabalhe e pague impostos, que fazem então imigração. Eu estive na Inglaterra há uns 5 anos, numa conferência católica, e aprendi essa história numa conversa entre um pastor da igreja anglicana e um muçulmano, um mulá. E o mulá, muçulmano, disse para o anglicano: você sabe, no fim desse século, todas as grandes catedrais inglesas serão nossas mesquitas. Sabe por quê? Porque nós temos filhos e vocês não têm. Que nasce na Inglaterra em inglês. Que tristeza vai ser naquele dia em que o Big Ben de Londres vai mudar o mecanismo para tocar 5 vezes por dia, chamando os fiéis para se voltarem para Meca a partir de Londres. Ou a Torre Eiffel na França ser o maior minarete do mundo. Ou a Catedral de Colônia na Alemanha, em vez de ecoar o Evangelho, vai ecoar o Alcorão em árabe. Está aqui, meus amigos, resultado concreto do que se chama contracepção. Evitamos ter filhos. Não falo aqui de doutrina, isso é fato. Na França, a mesma coisa. Eu morei 1 ano na França antes de ir para os Estados Unidos. E aprendi o lema dos muçulmanos franceses: par le ventre de nos femmes, nous allons conquérir l'Europe. Pelos ventres de nossas mulheres, vamos conquistar a Europa. E vão mesmo. O Brasil chegou a um limite em que já não mais cresce a população. Logo vai começar a fechar. Islã é um problema aqui diretamente. Mas será? Bom, o problema é que essa ideia essa mentalidade contraceptiva também entrou na Igreja Católica. Tempos houve em que ter uma família numerosa era uma bênção. É onde havia as vocações sacerdotais. Porque a vocação é uma exceção, não é a regra. O comum é crescer e multiplicar. Esse é o comum do ser humano, do católico. Tendo mais filhos, há espaço para vocações. Mas se só tem 1 ou 2 filhos, de onde viram as vocações? Aqueles problemas que temos hoje em dia, seminários com pouca gente. Eu tenho a graça, a felicidade de ser pai de 8 filhos. Escândalo. Meu Deus. Gente, não tem televisão? O que é isso? Né? Bom, uma vez, deixa eu contar uma historiazinha aqui para dar uma ideia. Eu morava na Austrália, na época de Perth, na Austrália Ocidental, e eu tinha 7 filhos, só tinha 7, imagina, só 7. E aí, a gente comprou um minibus, um ônibusinho para levar a multidão para a missa. Tá? Então, lá ao lado, na porta da igreja, tinha um cavaleiro em pé lá. Você me conhecia e não estava de acordo com o meu estilo de vida. Então, eu cheguei, a porta do ônibus abriu, saiu um menino, 2, 3, 4, 5, 6, com uma voz de diabo, 7. Esse senhor falou para mim assim: senhor de Souza, por favor, são todos seus filhos? É um passeio de uma escolinha infantil. E ele disse: não, são meus, sim, são meus. Minha mulher também, sabe? É um trabalho de equipe, compreende? Eu não conseguia fazê-lo sozinho, não sou tão bom assim, né? Bom, aí ele viu que eu estava brincando com ele, disse: por favor, senhor, que coisa mais irresponsável. Hoje em dia, com carestia, falta de emprego, 7 filhos. Como se faz uma coisa dessa? Como se faz? Não é muito difícil não, rapaz. Olha, eu explico para você. Né? Pô, eu estou brincando com isso. Até entre nós, que devemos ver filhos como uma bênção, entramos na mentalidade contraceptiva. Resultado: poucas vocações religiosas. O meu antigo pároco nos Estados Unidos, Minnesota, dizia assim: o principal inimigo das vocações religiosas e sacerdotais é a contracepção. Porque a vocação é uma exceção, não é a regra. Deus não quis que todo mundo fosse padre e freira e uma minoria se casasse, não é esse o contrário. Ora, mas infelizmente, para as pessoas que praticam contracepção, muitas vezes não funciona. Resultado: gravidez indesejada. Resultado: aborto. Nenhuma mulher quer abortar, nenhuma, claro que não. Se aborta porque sente necessidade, ou é pressionada, ou o que seja. Porque essa pessoa que está grávida não quer ver esse filho, não quer deixar tampouco para adotar. Hoje em dia é tão difícil adotar uma criança, é tão difícil. É melhor matar em vez de adotar.
Aborto, então. O aborto hoje em dia, nos Estados Unidos, são 1,2 milhões todos os anos, 55 milhões já pelo mundo todo. Em Fátima, Nossa Senhora disse que se o mundo não se emendasse, que a Rússia espalharia seus erros pelo mundo. O primeiro país do mundo a ter aborto legal foi a Rússia. Hoje em dia, o Vladimir Putin está pagando mulheres para ter filhos, porque não tem número suficiente. País de velhos. Isso é a Europa. Eu estive em Portugal tem uns 7 anos. Houve um referendo em Portugal. Como vocês viram aqui, eu não falo de doutrina, falo apenas de fatos. Da minha experiência, eu já fiz palestra em 28 países do mundo, já vi muita coisa. Bem, em Portugal houve esse referendo. Primeiro país na história da humanidade em que o governo perguntou ao povo se quer aceitar o aborto. Todo o resto do mundo foi imposto. Na América, pela Corte Suprema. Canadá, o Parlamento. Europa, a mesma coisa. Portugal, não. Portugal é país de Fátima. O altar do mundo está em Portugal. Então, perguntaram se o povo queria aceitar o aborto nos primeiros 10 semanas de gravidez. Como eu falo português, evidentemente, me mandaram para lá, para Portugal. E eu fui lá e fiz palestras em paróquias, televisão, rádio, entrevistas, debate com os comunistas, sabe de tudo. No dia do referendo, vejam bem, meus amigos, no dia do referendo, 52% dos portugueses nem sequer foram votar. Nem sequer foram votar. A maldita tibieza dos 48% que foram votar, 53% votaram sim. Isso foi em fevereiro. Poucos meses depois, em maio, tem a grande concentração em Fátima, em que há 1,5 milhão de portugueses lá. Olha, uma fé maravilhosa, sentimental, o pessoal andando de joelhos, com vela acesa, rezando o texto, cantando, chorando e tudo mais. Eu me pergunto, para que serve essa fé? Para que serve esse cântico? Quando tiver a oportunidade de refutar o aborto, não se interessaram. Pensa que Maria do céu está contentíssima com isso? A fé se prova pelas obras, não se prova por cânticos e velas. Ora, quando o governo português se deu conta que o povo não se interessava, passou a lei do casamento homossexual sem nenhuma objeção. E aqui estão, meus amigos, nosso grande inimigo. O lobby do aborto não é um problema. O lobby do Islã não é um problema. O lobby do homossexualismo tampouco. Do ideologia de gênero tampouco. O grande inimigo nosso é a tibieza entre nós católicos. A falta de amor de Deus. Falta de zelo pela família, na igreja, pela nação. Esse é o grande inimigo. Sabe que a palavra tíbio, ou morno, aparece apenas uma vez na Bíblia inteira. Uma vez só. Apocalipse, capítulo 3, versículo 15. É que Jesus manda uma carta para o bispo, o anjo é o bispo, a mesma coisa, da igreja de Laodiceia, em que ele se queixa. Não sois nem frio, nem quente. E por que é isso? Morno, o tíbio, eu vou vos vomitar de minha boca. Pensa em Jesus, que é doce e humilde de coração, usando o verbo vomitar, coisa tão desagradável, de tal maneira que a tibieza desagrada a Nossa Senhora. E aqui é o nosso grande inimigo. Não temos soldados suficientes para essa guerra. É preciso recrutar mais gente para defender a família contra a ideologia de gênero, defender nossos próprios filhos contra a infiltração das escolas e tudo mais. Me deram esse argumento lá na Austrália. E nos casos especiais, raros, em que é preciso abortar, não é razoável? Por exemplo, no caso de violação, a moça foi violada contra a vontade dela, está grávida. Embora seja raro, mas isso acontece às vezes. Não é melhor abortar? E se eu vi esse argumento em Portugal e na Austrália, eu falei, tá bom, abortemos então, mas o violador é enforcado no mesmo dia. Ah, não pode? Não pode matar o sujeito? Aqui não tem pena de morte? Ah, não tem pena de morte para o criminoso? Tem para o inocente? Que lógica é essa? Então o estuprador, o violador, vai ficar na cadeia por uns quantos anos, alimentado pelo contribuinte, enquanto que a criança inocente morre? Que lógica é essa? É a ditadura do relativismo de que falava o cardeal Ratzinger.
E o outro caso especial. E quando a mãe pode morrer? É raro, mas também pode acontecer. É verdade. Pode acontecer. Não é razoável, não é o mais humano, tenha coração. Muito bem. Eu respondo a essa pergunta, a essa objeção, com uma pequena história também. Conheci uma senhora, estava casada já há 10 anos, e não tinha filhos, ela é estéril. Estéril e adorava a ideia de ser mãe. Até que um dia encontrou um médico e falou assim: olha, senhora, faça tal e tal e tal tratamento, e a senhora então poderá conceber. Assim, não tem dúvida. Ela fez o tratamento e concebeu. Estava contentíssima. Sentia a criança se mexendo no ventre dela. Eu vou ser mãe, vou ser meu próprio filho, maravilha. Infelizmente, a natureza tem seus problemas às vezes. Quando ela sentiu dores do parto, teve que ser levada por uma ambulância para uma emergência no hospital, para uma operação cesariana de emergência. Ela quase morreu. E o médico disse para a senhora, para esse tratamento, não é para a senhora não. O seu corpo não pode suportar a gravidez. E graças a Deus que chegou aqui a tempo. Se tivesse chegado meia hora mais tarde, a senhora morreria. Tá bom, parou o tratamento. Daí há 3 anos, não se sabe como, estava grávida mais uma vez. Disse o médico: senhora, eu sugiro que a senhora termine essa gravidez, porque a senhora vai morrer. O risco é tão grande que é impensável correr esse risco. E ela não podia compreender a ideia de matar o próprio filho. Mas, doutor, como posso matar? Minha senhora, ele respondeu: eu não quero que a senhora mate ninguém, mas que escolha a senhora tem? A senhora vai morrer. Está aqui a sua escolha. Ela é uma mulher de pouca cultura. Ela disse: doutor, procure salvar os dois. Está bem? Só que essa. Eu vou poupar os detalhes da cesariana, da perda de sangue, das infecções, o ventre aberto por horas, criança na incubadeira. O que podia sair errado, saiu. Mas ela não morreu. E ela nunca se arrependeu de ter corrido o risco. Que ela dizia: eu tinha um problema, meu corpo tinha um problema, não era meu filho inocente. Por que eu vou matá-lo? Posso falar minha própria vida? Que maternidade é essa? Vocês conhecem a Santa Gianna Molla, patrona do movimento Pro-Vida hoje em dia? Gianna Molla estava grávida do 3º ou 4º filho, uma menina, e apareceu com um tumor no útero. Ela podia operar, e havia o risco de perder a criança. Não era abortar. A perda da criança era uma consequência secundária, mas ela não quis correr o risco. Deu à luz a criança. Eu conheço a moça, chamada Gianna Molla também, conheci nos Estados Unidos, e há poucas semanas Gianna Molla morreu. Ela foi beatificada e foi canonizada. Aliás, sabe que coisa curiosa? Como heroína. Só existem 3 santos na Igreja Católica que eu conheço, em que quando o santo ou a santa foi canonizado, os filhos estavam lá em Roma. Imagina que ia ir para casa com uma foto da própria mãe ou do pai. Só tem um caso na igreja toda em que a santa foi canonizada e o marido estava lá assistindo. Santa Gianna Molla. O senhor Molla estava em Roma. Os senhores aqui são casados. Imagina chegar em casa com a imagem da sua própria mulher e rezar uma novena. Mundo de louco. Esses católicos são loucos. Bom, enfim, é a vida. Bom, um outro caso também, de uma menina, uma adolescente, de mais ou menos 16 anos. Estava noivo para casar com um rapaz excelente. E essa menina apareceu grávida no noivado. E o pai da criança não era noivo. Imagina o que fazer. Fosse sua filha, sua irmã. Problemão, né? Problemão. O que fazer? 16 anos. Noiva de um rapaz excelente. Aparece grávida e ela não quis dizer a ninguém quem era o pai da criança. Vocês conhecem ela. Chama-se Nossa Senhora, Maria Santíssima. 16 anos. Noiva. Apareceu grávida. O pai não era São José. E ela não quis dizer quem era o pai. Vejam bem, a gente se esquece de uma coisa. Na lei de Moisés, adultério era punido por lapidação, apedrejamento. Nossa Senhora sabia perfeitamente que ao ser
convidada pelo anjo a ser a mãe de Deus, ela corria o risco de ser apedrejada por adultério. Olha o risco. Ela correu o risco de morrer por causa do filho que ela levava no próprio ventre. Esse é o lado heróico de ser mãe. O lado maravilhoso de ser mãe. Deixa eu voltar um pouco ao caso anterior. Da senhora que teve aqueles 2 filhos, que da gravidez com a cesariana, tá? O menino foi posto na incubadeira. Era um menino, né? Homem. Me disseram que só meninos causam problemas assim. Meninas nunca causam, não sei se é verdade. Enfim. Só que esse menino saiu da incubadeira, cresceu. Hoje ele é um homem. Ele está aqui agora falando com vocês. Aquela foi minha mãe. Eu fui aquela criança, a segunda criança. E esses aplausos vão para minha mãe, que foi uma heroína. E cada vez que eu conto essa história, ela já faleceu, já recebeu a sua recompensa eterna. E eu tenho a alegria de dizer que minha mãe foi uma heroína. Nunca será canonizada, não importa. Porque diante de Deus não existe herói anônimo. Não existe. Qualquer ato de heroísmo, de fidelidade que viemos a fazer por nosso Senhor, por sua lei, nunca deixará de ser recompensado. Por isso que quando a gente vê hoje em dia, nos países assim chamados civilizados, tantos abortos, o nível de desumanidade a que chegamos, e depois dizemos que Adolf Hitler não prestava. Meu Deus, ele era coerente com a doutrina dele. Nós somos hipócritas. No Ocidente somos hipócritas, como os fariseus do Evangelho. Faça como digo, faça como faço. João Paulo II mostra então que o aborto é a segunda etapa da cultura da morte. A terceira etapa é a eutanásia, em que se matam os velhos. Não paga mais imposto, ocupa uma cama a mais, toma remédio. É melhor ser caridoso e ajudá-la a descansar em paz. Hoje em dia é comum, nos Estados Unidos, pessoas já de idade avançada que vão para um hospital, embora seja contra a lei, médicos dão uma dose mais forte de morfina. Durante a noite o coração para e a pessoa morre, matando os seus velhos. Curioso, no aborto os pais matam os filhos, na eutanásia os filhos matam os pais. É a cultura da morte. Não há vida nisso aqui, só a morte. Na Europa é pior que nos Estados Unidos, porque na Holanda é legal, pelo relatório que eu recebi da Holanda, eu descendo de holandeses também. A propósito, eu sou baiano, sabe? Eu sou da Bahia. Sim, eu sou baiano, tá? O Brasil começou lá, o resto é interior, não sabia disso. Bom, e eu descendo também de holandeses. Meu pai veio da Paraíba, do tempo dos holandeses. E na Holanda, hoje em dia, uma pessoa doente vai ao hospital e o médico, ele pode decidir se vale a pena medicar ou não. O médico decide. Isso é a segunda lei. Na Bélgica, a Bélgica é um país católico, não, é uma monarquia católica, tem um rei católico na Bélgica. Imaginar-se que é uma coisa assim, super tradicional. O rei acaba, há meses atrás, assinou a lei que permite eutanásia de crianças. Quer dizer, o seu filho foi jogar futebol, quebrou o braço e perdeu o jogo, chega em casa frustrado, ele quer morrer. Os pais não podem impedir que a criança se eutanase. Eutanase, nazi, como nazismo. Disse João Paulo II, isso é a cultura da morte. Não dá vida. Se para acrescentar um outro elemento, o assim chamado casamento homossexual, que hoje acaba de ser decidido nos Estados Unidos como constitucional. Quer dizer, meia dúzia de juízes que ninguém elegeu foram nomeados por um presidente, decidiram cambiar, mudar a natureza humana. E o país inteiro agora está sofrendo perseguição por parte dos lobbies homossexuais. A igreja ensina claramente no catecismo que a tendência de algumas pessoas e a atração pelo mesmo sexo de si mesma
não é pecado, mas é uma desordem da natureza. Enquanto que o ato, o viver a vida homossexual, de si, é pecaminoso. Isso não pode mudar, jamais mudará, porque isso é lei natural. E lei natural, nenhum sacerdote, bispo ou papa tem poder de mudar. Isso é lei da nossa própria natureza. Mais uma história interessante. Tá? Eu não venho de uma família muito católica, não. Tá? A minha adolescência foi desperdiçada na Bahia. Meu pai era maçom, espírita, inimigo da igreja, anticlerical. Meu único irmão ficou protestante. Minha mãe achava que toda igreja é boa, desde que a gente reze. E eu não era mais ou menos nada. Se me perguntasse, eu sim, sou católico, por quê? Quem não é católico na Bahia? Não, é parte do exato. Menos que restaurante, muito menos que isso. Então, eu tinha um grupo de amigos que a gente ia à praia, para dar boa viagem, para lindíssima na Bahia. A gente ia à praia todo sábado à tarde. A gente sentava lá na areia e conversava sobre coisas que eu nunca posso repetir. Bom, um dia, estávamos conversando sobre tais elementos, tais coisas. Entrou um grupo de garotas assim na água. Estavam assim, vestidas de um modo muito sumário, digamos. Muito sumário, muito reduzido. E meus amigos começaram a falar delas também, sobre temas que eu tampouco posso repetir. E me perguntaram, viu lá as garotas? E eu olhei e disse, o que você acha? Interessante. Houve um silêncio entre meus amigos. Me perguntaram, será que você não vê a realidade como nós vemos? Falei, é possível? Rapaz, tem algo errado com você, né? Precisa ir ao médico. Falei, tá bom, eu vou. E fui. Fui consultar um médico, uma médica. E ela falou assim, é verdade. Você não vê a realidade com a mesma clareza que seus amigos veem. Tem cura? Não, cura aqui no Brasil não tem. Talvez na América, aqui não tem. O que eu faço então? Ela respondeu, se você quiser ver a realidade com a mesma clareza de seus amigos, ponha óculos nos olhos, você é míope. Vocês pensaram o que eu estava falando, hein? O povo maldoso, vê se pode uma coisa dessa. Eu preciso de óculos ou lentes de contato para ver o que está longe. Ora, isso é uma desordem nos meus olhos. Quem usa óculos aqui também tem a mesma desordem. Não devia precisar de óculos, não deveria. Ora, pessoas que nascem com problema de fígado, problema de pâncreas, tomam remédio, tomam insulina, são desordens no organismo. Do mesmo modo, a atração pelo mesmo sexo é uma desordem também. É preciso procurar consertar. Na América tem um grupo chamado Courage, Coragem, do padre Paul Chek. Eles ajudam homossexuais a restaurar a normalidade de sua vida sexual. Hoje tem muitos que antes eram homossexuais ativos, hoje são pais e mães de família. Outros não conseguem, levam a vida de castidade. Aqui está o ponto importante. Castidade é dever de todos. Entre os casados, a exclusividade completa na vida com o próprio esposo ou esposa. Entre os solteiros, castidade pré-matrimonial. Esse é o que devemos ensinar. E hoje em dia, infelizmente, é um tabu. Mesmo em ambientes católicos, não se fala de castidade. Hoje, nos Estados Unidos, graças a Deus, tem grupo de jovens que viajam fazendo palestra de castidade, que é uma coisa que eu acho uma maravilha. Jovens adolescentes. Mostrar a grandeza, a beleza da vida casta, do corpo casto, da virgindade. Ou que chama agora a segunda virgindade. Aqueles que eram promíscuos há um certo tempo, mudaram de vida, levam a vida de castidade. Isso sim se faz famílias bem feitas, com gente casta. Não é fácil, hoje em dia não é fácil. Com a pornografia, com a imoralidade, as novelas do Brasil, que são uma corrupção. Bom, para dizer muita coisa, é melhor deixar lá, pelo momento. Ora então, o lado homossexual, o lado transexual hoje em dia, em que agora o Barack Obama nos Estados Unidos elogia aqueles que mudam de sexo. Gente, é impossível mudar de sexo. É impossível. Você pode mutilar o próprio corpo ou tomar hormônios para crescer órgãos, mas cada célula do meu corpo diz que eu sou homem. As mulheres aqui, cada célula mostra que é uma mulher. É impossível mudar. Mas tem gente que fala, como dizia o professor Neri,
na ideologia de gênero, o sujeito que diz assim, mas eu como homem, eu me sinto trancado no corpo de uma mulher. Eu compreendo isso, que eu também estive assim. Eu também senti durante muito tempo, eu me senti como homem trancado, prisioneiro no corpo de uma mulher. Aí eu nasci. Quando eu nasci, eu estava fora do corpo da mulher, era minha mãe. O que vocês pensaram? É pessoal maldoso aqui em Goiás. Vê se pode isso, que coisa incrível. Bem, falamos aqui, falamos da cultura da morte e o evangelho da vida. Eu divido em 3 elementos: a oração, o estudo e a ação. O evangelho da vida pede muita oração. Sem mim nada podeis fazer. Aquele rapaz Galileu disse. O carpinteiro da Galileia disse isso. Sem mim nada podeis fazer. Qualquer coisa que queiramos fazer para melhorar o Brasil ou o mundo, sem oração, sem graça divina, estamos perdidos da Silva. Não tem saída. Oração, concretamente o quê? Recomendamos na Associação Human Life International e nos Cavaleiros de Malta, do qual eu sou membro, e outros grupos com qual eu trabalho também, o que chamamos de hora santa. Reservar 1 hora em que passamos tempo com Nossa Senhora, naquela intimidade sagrada entre meu Deus e eu. Redescobrir a beleza do silêncio meditativo diante de Jesus presente na Sagrada Eucaristia. Começando com 1 vez por mês, 1 vez por semana, 1 vez cada 2 dias. O ideal seria 1 vez por dia, porque para grandes males, grandes remédios são necessários. Não se trata apenas de ir à missa. Não só se queixou dos apóstolos, não pode sequer velar 1 hora comigo, nem sequer 1 hora. Vão dormir, no nosso caso, vamos ver televisão. Quantas horas desperdiçamos com televisão? Esse padre amigo meu da Austrália dizia assim, num dia, numa palestra que deu, recomendando ao pessoal para fazer a hora santa. E uma senhora perguntou, mas seu padre, quantas vezes deve fazer? 1 vez por mês? 1 vez por semana? 1 vez por dia? Como é que ele sabe? Eu disse, minha senhora, nossas vidas são guiadas por 2 luzes. Aquela luzinha vermelha do sacrário e a luz colorida da sua televisão em casa. Essas 2 luzes guiam nossas vidas. Eu lhe pergunto, quantas horas a senhora passa diante dessa luz e da outra? Não responda, ninguém responde nada. Pense apenas. Não é verdade, amigos, que desperdiçamos horas e horas e horas vendo um programa que não tem nenhum benefício? Já não falo de malefício, não falo disso. Não falo de novelas. Programas que não tem nenhuma vantagem, mas nos acostumamos, estamos viciados em deixar que outros pensem por nós. Não pensamos mais. E aqui é o segundo elemento, que é o estudo. Falo um momento já. A hora santa. A devoção a São Miguel Arcanjo. Trouxe comigo aqui uma boa quantidade de santinhos São Miguel Arcanjo, em que rezamos pela conversão dos abortistas. Aqueles que fazem o trabalho do demônio, os sacerdotes do demônio, que praticam atos de sacrifício humano, matando crianças. No tempo do Nosso Senhor, antes dele chegar entre os cananeus, havia aquele famoso deus chamado Moloch, que era um ídolo gigantesco com um ventre aberto, com fogo dentro. E as mães davam a luz às crianças e jogavam a criança dentro do fogo como sacrifício ao Moloch. Com a vinda da redenção, acabou o sacrifício humano. Hoje em dia, voltamos a praticá-lo, em que as mães sacrificam no ventre a criança ao novo Deus chamado egoísmo, que é o Deus pagão. Então, é preciso redescobrir a dimensão angélica da realidade. Essa sala aqui está cheia de anjos e demônios. Vivendo, como disse São Paulo, Epístola aos Efésios, nossa luta não é contra carne e sangue, contra principados, potestades, demônio dos ares. É preciso redescobrir. Tempos houve em que no fim da missa a gente rezava a oração São Miguel. Quem aqui está um pouquinho mais do outro lado dos anos 50, você lembra disso? De onde veio aquilo? O Papa Leão XIII teve aquele famoso sonho, aquele que ele viu o Vaticano, Roma, sediado de demônios. Ele ficou espantado que ele escreveu essa oração, São Miguel Arcanjo defendendo o combate, etc. E deu a ordem a todos os bispos do rito latino que rezassem aquela oração no fim de cada missa. Se fez assim até o tempo de Pio XI,
Ele acrescentou uma intenção, a conversão da Rússia, segundo Fátima. Só que por razões que eu não sei explicar, depois do Concílio Vaticano II, essas orações foram eliminadas. Não se invoca mais a São Miguel no fim da missa. Isso foi em 65, 66. Só que em 72, 29 de junho de 72, Paulo VI declarou que a fumaça de Satanás havia entrado no santuário da igreja. Bom, fez espanto os anjos, quem que vai tomar o lugar deles? Então aqui nós promovemos essa devoção, redescobrir os santos anjos. Você para aqui. Olha o posição angelógica, ele está de acordo comigo, estou certo disso. Redescobrir, rezamos essa oração depois de cada dezena do terço. Rezamos de manhã, à tarde, à noite, invocando os santos anjos, porque sozinhos não somos capazes de combater esse mal. Devoção a Nossa Senhora de Fátima com o Santo Rosário. Rezar o terço em família. Redescobrir isso. Se não reza, comece com uma dezena só. Ele não faz duas. E gradualmente ensinar os filhos a ter devoção a Nossa Senhora. E finalmente devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Pio XI estabeleceu a festa do Sagrado Coração de Jesus em 1925. A festa de Cristo Rei. Jesus deve ser o rei do meu país. Aqui pode ser uma república. Nós somos todos monarquistas. Nós temos um rei no céu, que é Nosso Senhor. Nossas leis, nossas instituições, nossa cultura, tudo deve refletir a mentalidade de Jesus Cristo. Essa é a missão nossa. Conquistar o país inteiro, o mundo inteiro para Ele. O que for menos disso é tibieza, que Ele vomita. Amigos, o que nós faltamos, sabe o que é? Zelo. Amor de Deus. Amor ao próximo. Quando vemos tanta gente hoje que vive em pecado hoje em dia, eu não falei de nós mesmos, nossos próprios pecados. Dizia o Papa Bento XVI, naquela encíclica Sacramentum Caritatis, ele lamentava de ver como hoje em dia as pessoas não se importam de não viver em estado de graça. O estado de graça não tem mais importância. O pecado é a coisa mais comum do mundo. Então, oração. Esses 4 elementos. A hora santa, São Miguel Arcanjo, o Rosário e o Sagrado Coração de Jesus. Nos Estados Unidos eu sou o coordenador de um grupo de homens, cavaleiros do Sagrado Coração de Jesus. Na televisão EWTN, eu fiz 13 programas, cada programa sobre uma das promessas do Sagrado Coração de Jesus. No Rio de Janeiro, no próximo fim de semana, vai haver uma conferência Provida, eu vou dar uma palestra sobre as 12 promessas. Procurem saber mais sobre isso. O que ele prometeu àqueles que são os seus devotos. Depois eu estudo. Oração, estudo, ação. Estudo. O professor Nélio citou aqui um número enorme de material para a gente estudar. É preciso conhecer o inimigo, saber quais são suas táticas, saber como responder. Requer zelo. Conhecer o catecismo católico de trás para frente, saber explicar, defender a fé católica. São Pedro nos exorta isso no começo do cristianismo. 1 Epístola, capítulo 3, versículo 5, versículo 15, é que ele mostra que devemos estar dispostos a apresentar uma apologia, uma defesa da nossa esperança, da nossa fé, para aqueles que querem saber. Todos aqui têm a missão de ser missionários, não só o clero, nós todos. Ação. Não, perdão. Estudo, é preciso conhecer mais. Os papas escreveram encíclicas. Quem lê essas encíclicas? É preciso estudar essas coisas, para saber usar as armas. São Paulo descreve a armadura de Deus, o capacete da salvação, eu sei, breastplate, a couraça da justiça, o escudo da fé, a espada da palavra de Deus. É preciso saber essas coisas, conhecer, para poder defender com amor. Finalmente, a ação. O senhor citou um monte de coisas que a gente pode fazer. Ação política, sim. Ação ideológica, sim. Ação educacional, sim. Ação nas paróquias. Dá-se conta que corremos o risco de ser heróis. Corremos o risco de ser heróis. Alguns dirão, quase ninguém pensa como você, rapaz. E é verdade. Somos minoria. Também eram os apóstolos, minoria. E que minoria é? Um traiu, o outro negou 3 vezes, os outros 10 saíram correndo. Vê que minoria, vê que modo de começar uma igreja. Bom, que mostra que por nós mesmos não conseguimos nada. Precisamos da graça divina. Eu penso um caso interessante de um senhor francês. Ele era editor do jornal católico L'Univers. Escapa no agora.
no tempo do Pio IX, Louis Veuillot. Louis Veuillot, ele é professor da Sorbonne, em Paris. E todo mundo na Sorbonne era galicano, queria uma igreja independente, uma igreja francesa, longe de Roma, como hoje em dia os alemães querem fazer. Bom, então, um dia eles fizeram uma gangue em torno dele, disseram: mas senhor Veuillot, o senhor está sozinho? Ninguém pensa como o senhor. Quando você vai para casa, na Avenida Champs-Élysées, no meio da turba, você está sozinho. Ninguém pensa como você, rapaz. Ele respondeu: eu estou sozinho na multidão? Tanto melhor. Assim, quando os anjos de Deus olham para a terra e reconhecem imediatamente, lá vai o Luís, um dos nossos. Está aqui o espírito católico da defesa da fé. Deixa eu contar outro exemplo e eu prometo que termino agora. Havia uma freira dando aula de catecismo para a criançada, explicando que Deus era onipotente. O moleque disse: professora, irmã, será que Deus podia mudar a água da piscina em Coca-Cola? A freira disse: eu não creio que o senhor tenha esse plano agora, mas se ele mudou água em vinho, por que não Coca-Cola? Não tem nenhuma diferença, é o mesmo poder. Que maravilha, né? Outra criança falou assim: irmã, ele podia mudar nossos livros em chocolates. A gente podia comer tudo e aprender de uma vez? É que a teologia puxada de criança, né? E disse à irmã: olha, não sei dizer se queria fazer isso, mas olha aqui, Deus é o Senhor da natureza. Jesus multiplicou pão e peixe, por que não chocolate? É o poder mesmo. Na frente assim tinha uma menina chamada Maria, triste, cabisbaixa. A irmã falou: o que houve, Maria? Ô irmã, tem uma coisa que Deus não pode fazer. E eu já rezei tanto. Ele quer fazer isso, que ele é bom. E as pessoas querem que ele faça também, mas ele nunca fez, porque ele não tem poder de fazer. Logo eu não creio que Deus seja onipotente. Ou aquele silêncio. Aí, Maria, me diga o que você pensa que Deus não faz, que eu lhe prometo, minha filha, que Deus faz. Não, irmão, olha, eu acho que eu vou parar de rezar sobre isso, né? Que ele não vai conseguir fazer mesmo. Não tem jeito, não consegue. E então, nessa altura, toda a criançada está muito curiosa para saber o que é. Eu também estou muito curioso, que eu estou vendo. Eu estou falando devagar para levar mais tempo, né? Então, Maria disse: irmã, Deus não consegue agradar a todo mundo. Deus não consegue agradar a todo mundo. Jesus, manso e humilde de coração, conseguiu fazer só amigos? Não. Quantos inimigos ele fez? Portanto, se queremos ser seguidores do Mestre, não podemos querer ser mais do que ele. Necessariamente vamos a desagradar muita gente, queiramos ou não. Se chegamos ao ponto de conseguir agradar todo mundo, tem algo de errado conosco. O fiel não pode ser mais que o Mestre. Então, que hoje em dia, como vocês que estão aqui, como eu, como padre, como tantos outros, que querem ser fiéis a Nosso Senhor, nós vamos desagradar a muita gente. E não só fora da igreja, dentro também. Nós estamos falando no Evangelho que muitas vezes os inimigos de um homem são aqueles de sua própria casa, não tanto de fora. Aqui está a cultura da morte, como a contracepção, o aborto, a eutanásia, o homossexualismo. Não produz vida, só traz morte. Hoje em dia, nos Estados Unidos, das comunidades que existem lá, onde tem mais suicídio é entre os homossexuais. É claro, procura felicidade no prazer contra a natureza, não funciona. Continua a tentar, chega um dia e acaba se matando. O Evangelho da vida, a redescoberta, a maravilha da redenção, da oração, da hora santa. O coração de Jesus, nosso rei, rei da nossa sociedade. São Miguel Arcanjo nos liderar na luta contra o demônio e seus sequazes, humanos e angélicos. Devoção a Nossa Senhora, que é prometeu em Fátima a reza do Rosário. Vejam bem, quando a irmã Lúcia viu através da janela do convento de Coimbra, ela viu aquela luz estranha no céu. Era o sinal que Nossa Senhora avisou que haveria uma Segunda Guerra Mundial. Ela escreveu uma carta ao bispo de Leiria, que é da diocese local,
pedindo a ele que contactasse os outros bispos de Portugal para fazer uma cruzada do Rosário para evitar que Portugal entrasse na guerra. Por incrível que pareça, o bispo acreditou. Acreditam sim, milagres acontecem, não? Então o que aconteceu? Todos os bispos de Portugal fizeram essa campanha e Portugal não entrou na guerra. Funciona. Siga as instruções. Funciona. No fim da Guerra Mundial, o que aconteceu? A Áustria estava sob o domínio soviético. Os bispos austríacos fizeram a cruzada de oração do Rosário para que a Áustria não ficasse sob o regime soviético, que os ocidentais iam permitir, como permitiram que a Hungria, a Checoslováquia, permitiram tudo. E sem nenhuma explicação, os tanques russos deixaram a Áustria. Funciona. Seguir as instruções funciona. Oração, o estudo, é preciso estudar, gente. Conhecer bem o inimigo, conhecer bem o amigo, conhecer bem o que devemos saber para poder argumentar com clareza. E finalmente, ação. Ação política, ação nos meios de comunicação, nas redes sociais. Deixar hábitos que não são benéficos para nós, como o vício de ver televisão, por exemplo. É um vício hoje em dia. O Facebook. Quantas horas passamos no Facebook? Vendo coisas pequenas, coisinhas pequenas assim, pequenas notícias, aquela coceira de novidade. Coceira de novidade. E depois passa para o outro, passa para o outro. Vivendo num mundo de superficialidade. É preciso, meus amigos, então, tirar tempo para estudar e agir. Assim fazendo, teremos certeza que esse país, que começou com uma Santa Missa na Bahia, evidentemente, que é claro, tinha que ser na Bahia, não? Também será um dia em que a cruz de Cristo será glorificada aqui, em que a família será defendida. E com a nossa ajuda, uma coisa é certa, permita muito um pensamento que não é agradável. Não sabemos o que o futuro vai trazer, mas sabemos quem vai ganhar no fim. Nosso Senhor triunfará. Ele vai ganhar ou conosco ou não, ou contra nós. Ele não disse: quem não está comigo está sem mim. Não. Quem não está comigo está contra mim. Está aqui um pensamento desagradável. Eu estar contra Nosso Senhor pela minha tibieza, pela minha inatividade? Não. Ele merece aquele amor desmesurado. Infelizmente, nós não temos ideia do que é a visão beatífica, que é contemplar a Deus em sua beleza infinita por toda a eternidade. Diz eu estava lendo um livro de meditações sobre a vontade divina, São Cláudio de La Colombière, que ele disse: se tivesses uma ideia, por menor que seja, do que quer dizer o céu, o que significa a visão beatífica, nós agradeceríamos a Deus pelas cruzes que Ele permite que soframos nessa terra. Obrigado, Senhor, pela minha cruz, pelo meu sofrimento, que através dessa cruz, per crucem ad lucem, pela cruz entramos na luz. E com essa certeza da vitória final, aqui na terra ou no céu, a Nosso Senhor, prometemos a Ele e sermos fiéis até o fim. Obrigado pela sua atenção. Deus abençoe a todos.